Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23. E embora esse versículo não tenha a palavra medo e nem a palavra esperança, eu acredito que eles são resultado de quando a gente entende esse versículo. Eu vi várias pessoas elogiando muito a mensagem do pastor Carlinhos semana passada, eu fiquei feliz, falei, puxa, que benção, né, que bom. Sim, pastor, especialmente porque foi tão curta. Então talvez você está com medo da minha mensagem ser longa, mas tem esperança, tá bom? Estamos aí no mês de missões e queremos trazer de modo bem prático, bem real, bem relevante o que na verdade os nossos missionários estão enfrentando no campo nesse momento. Eles estão lutando com vidas, com pessoas, para que elas possam entender que elas podem encontrar paz no mundo em trevas, podem encontrar Deus no mundo em escuridão. Eles vão poder encontrar esperança no mundo com medo. E cada uma dessas palavras-chave aqui, solidão, vão poder encontrar o amor. Elas podem encontrar, através da fé, encontrar a esperança para a desilusão. E talvez o meu tema hoje, falando sobre medo, é tão prático, é tão real para a gente entender as notícias que nós estamos ouvindo. Nós estamos vivendo num mundo que está um mundo com medo. Covid-19, não somente esse Covid-19, mas agora já começando para falar sobre segunda onda. Você está vendo que o mundo está preocupado com essa segunda onda, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Eleição nos Estados Unidos, tem pessoas apreensivas, o que vai acontecer, qual é o pensamento desse novo presidente. Mas eu acho que se eu podia perguntar hoje à noite, qual é o seu medo? E talvez cada um de vocês tenha um medo. Você que está em casa, podia compartilhar qual é o medo que você tem. Mas se nós fizéssemos uma soma de todos os medos, qual você acha que é o medo que tem sobre todos nós, no mundo inteiro? Medo da morte. Obrigado, dona Eunice. Eu acho que se a gente simplificasse todos os medos para um medo grandioso, o medo da morte é o medo que mais vai se destacar. E uma coisa que essa pandemia tem produzido em todos nós, não é necessariamente o medo da doença, embora assim haja, mas realmente o medo que as pessoas têm é o medo da morte, medo de morrer por causa dessa doença. E o que é difícil porque muitas vezes nós não queremos falar sobre isso. Esse é um assunto que a gente procura evitar, procura adiar. A gente quer ignorar a questão, não sei como é com você. Tem muitas pessoas que, às vezes, tocando no assunto, vão dizer, pastor, eu não quero falar sobre isso, não quero pensar sobre isso. Mas a questão é que a morte é um fato. Se a gente tirar Jesus Cristo da questão, se nós tirarmos o Evangelho da questão, a verdade, a volta de Cristo, a verdade é que 100% de todos nós aqui vamos morrer. Você já parou para pensar sobre isso? Pode demorar talvez 50 anos para alguns, 40, 30, 10 anos, talvez bem menos. Talvez para alguns de nós seja 10 dias, talvez 10 horas, talvez 1 hora. Mas a realidade é que todos nós vamos morrer. Realmente, nesse momento, enquanto estamos aqui, há centenas e provavelmente até o final desse culto, milhares de pessoas morrerão no mundo inteiro. A morte, ela é um fato real. Você tem dúvidas sobre esse assunto? E a minha pergunta hoje à noite é, como é que você está lidando com as suas dúvidas acerca da morte? Você tem ficado irado? Ou você tem sido uma pessoa que tem negado ou até ignorado esse assunto? Talvez tentando se manter ocupado, manter a sua mente em outros lugares, focalizado em outras questões, porque eu não quero pensar sobre isso. A maioria de nós prefere não falar e nem pensar, ainda mais quando trata da nossa própria morte. Mas, irmãos, ignorar não vai impedir isso de acontecer. A probabilidade ela ainda continua em 100%. Toda a vida nessa terra vai terminar com morte. E isso nos causa muito medo.
Mas deixa eu definir morte. Quando eu estou falando sobre morte aqui, quando estamos olhando para o que a Bíblia diz, eu não estou pensando aqui naquela figura cadavérica, vestida de preto, com a foice na mão. Não é esse tipo de medo que eu estou falando. Eu estou falando sobre, não estou pensando sobre as histórias de terror e algo sinistro no escuro. Quando a Bíblia está falando sobre morte, ela está falando sobre uma palavra, ela se refere sobre separação. A morte, ela causa isso, ela causa separação. Quando um familiar vem a falecer, nós somos separados dessa pessoa, por isso que ela é levada para um determinado lugar. Então, separação fala sobre esse distanciamento e não poder encontrar mais a pessoa. Não é só como alguém que vai fazer uma viagem, que ela vai para um outro lugar e eu ainda posso ligar para ela, posso falar com ela. Não, eu não tenho mais esse contato com ela. E isso é uma coisa que nos causa esse medo, essa apreensão, essa separação, que nos deixa com saudades, nos dá solidão e até tristeza. Porque a gente olha para a morte e tem algo dentro do nosso coração que fala que isso não está certo. Não deveria ser assim. Algo dentro da nossa mente, do nosso coração, está dizendo, a morte não é, tem algo errado nisso. E sabe o que é interessante? Eclesiastes 3:11, ele diz assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, é estranho, é errado a morte porque ela não é algo natural. Deus não nos fez para morrer. Por isso, nós sentimos medo. E como é que nós devemos agir sobre isso? O que é que Deus tem a dizer sobre isso? O que é que trouxe esse elemento para a história do homem que nos causa tanta tristeza, tanta dor e medo nesse mundo? O que é que causa a morte? Será que tem uma solução para isso? E é justamente isso que Romanos 6:23 nos responde. Ela traz a resposta para todas essas questões. Então eu quero olhar com você primeiramente a primeira parte desse versículo. Olha o que ele diz ali: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele nos explica a causa, o porquê que isso acontece, como é que isso chegou. É tão interessante para notar que sempre que uma pessoa vem a falecer, quase sempre a gente questiona a causa. A pergunta é uma pergunta meio natural, né? O que aconteceu? Foi um acidente? Foi uma doença? Foi uma causa natural? Mas é interessante que a perspectiva da Bíblia, da palavra de Deus, é mais profunda do que isso. Deus ele nos ajuda a entender que é muito mais do que a causa da morte. Esses elementos, eles são secundários. Algo que é um pouco mais profundo. E a primeira causa, o primeiro nível, se eu posso dizer que há níveis, o primeiro nível do motivo do homem morrer é por causa da desobediência de Adão. Tudo começou lá em Gênesis capítulo 3. Então, a morte, ela é um triste resultado por causa da desobediência. Pecado, ela significa isso. A palavra pecado significa desobediência. Quando Adão escolheu fazer a sua vontade e não dar ouvidos àquilo que Deus tinha dito, ele deixou de ouvir o conselho de Deus, não coma, e ouviu o conselho de outra pessoa, e comeu, ouviu o seu próprio pensamento, sua própria escolha, ele desobedeceu. Adão, ele não fez aquilo que Deus mandou. Mas pecado também é a quebra da lei. Adão, ele fez aquilo que Deus ordenou que ele não fizesse. Então é interessante que pecado não é só coisas erradas que a gente faz, mas as coisas certas que a gente deixa de fazer, que também é pecado. Quando Deus diz para você se regozijar em todo tempo e às vezes a gente reclama, estamos pecando. Então o pecado ele tem essa característica de quebra da lei. Mas também pecado, ela é contaminação. É tão fácil para a gente entender. Eu fico pensando no Antigo Testamento, eu estava pensando esses dias, talvez seria tão interessante fazer um estudo sobre lepra, porque a hanseníase hoje ela tem tratamento, mas nos dias bíblicos não tinha. Então todo o tratamento que tinha com uma pessoa leprosa, é interessante que a gente faz quase 2000 anos depois e a gente tem as mesmas práticas que a Bíblia estava dizendo: afastamento, isolamento, distanciamento.
de uma doença que não tinha cura naquele momento, e é tão similar ao pecado. Assim como o Covid, a gente não consegue ver a doença, você não sabe onde ela está, como ela vai se transmitir, então nós temos que tomar todos os cuidados. E é interessante para pensar na questão do pecado, ele é uma contaminação, porque quando Adão pecou, essa doença chamada pecado, ela foi transmitida de pai para filho, de pai para filho, de geração para geração. Por isso todos nós seguimos os passos do primeiro casal. Nós já nascemos separados de Deus. Lembra morte, separação? Estamos separados de Deus e destinados não somente à separação espiritual, mas ainda pior é a separação eterna de Deus. A separação que o pecado produz. Nós já nascemos espiritualmente separados. Por isso, esses pensamentos nos causam tanto medo. Nós sentimos temor quando nós pensamos sobre a morte. Porque talvez seja consciente ou até mesmo inconsciente. Nós temos medo dessa separação que a morte produz. Ficar eternamente separados de Deus. Eternamente separados uns dos outros. Então esse é o primeiro motivo, o primeiro nível, como a morte entrou no mundo. Por causa do pecado de Adão, da desobediência de Adão. Ativa ou passiva dele. Segunda razão, se há um motivo um pouco mais profundo, também o que conduziu à morte, o que nos trouxe à morte, além do pecado do primeiro casal, há um outro personagem também na história que a Bíblia nos relata. Um segundo personagem que promoveu a desobediência desse primeiro casal. Lembra qual é o nome dele? Satanás. Então, num segundo degrau, a gente pode realmente dizer que ele é a causa da morte no mundo. A própria palavra de Deus chama o maligno de homicida desde o princípio. João 8, versículo 44 nos diz isso. Quando Jesus fala para os fariseus, ele fala para eles, olha, vocês têm por pai Satanás, porque ele é mentiroso e homicida desde o princípio. A primeira morte que aconteceu na palavra de Deus foi motivada pela própria pessoa de Satanás. É interessante que Hebreus capítulo 2, olha com a sua Bíblia aí, se você não abriu ela ainda, ou pula comigo para Hebreus capítulo 2, é tão interessante para ver, o escritor de Hebreus, nos versículos 14 e 15, ele descreve que todos aqueles que estão aprisionados pelo pavor, pelo medo da morte, eles estão como que escravizados por Satanás. Hebreus capítulo 2, versículos 14 e versículo 15. Diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele igualmente participou, está falando de Jesus, porque por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e livrasse todos que pelo pavor da morte estivessem sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele está dizendo, se você tem muito medo da morte, você precisa saber que há um agente que promove esse medo, e essa é a pessoa de Satanás. Mas, e há uma segunda parte que nós vamos ver daqui a pouco, que fala que nós podemos encontrar esperança, podemos encontrar a vida. Então, o segundo personagem aqui, a segunda razão por que nós morremos é também por causa da promoção da obra de Satanás, do seu propósito de destruir aquilo que Deus criou. Você já notou que tudo que Deus faz de bom, Satanás procura copiar e fazer com que aquilo se desvirtue? Coisas boas, um remédio, o médico vai, a inteligência do homem desenvolve um medicamento, e o que Satanás promove? A droga. Você tem a música para adoração a Deus e o louvor ao Senhor, e o que Satanás faz? Ele promove o engano e o erro, e isso com toda a criação de Deus, ainda mais com aquilo que Deus criou, que é o homem. Então Satanás ele tem um propósito de destruir, por isso a Bíblia fala de matar, roubar e destruir. Mas há um terceiro nível, talvez ainda mais básico. Sabe por que nós morremos? Nós morremos por causa da justiça de Deus. Toda a causa da morte, sejam eventos naturais, sejam eventos acidentais, seja a velhice, seja a doença,
Paulo está dizendo em Romanos 6:23, e você pode voltar lá comigo, ele diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Tudo isso é um subconjunto da aplicação da justiça de Deus sobre o homem. Porque Deus foi quem disse que o dia que o homem pecar, ele vai morrer. Então, Deus está aplicando a justiça dele. Ele está fazendo aquilo que ele estabeleceu para Adão. O dia em que dela comerdes, morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E como resultado, todos nós fomos atingidos pela aplicação da ordem de Deus. Então, a morte veio como cumprimento da justiça. Deus está aplicando a sua retidão e palavra naquilo que ele tinha dito para o homem. Qual é a aplicação que a gente tira dessa primeira parte, desse medo que vem da morte? Alguém disse que o evangelho, a palavra evangelho, significa boas novas, ou seja, boas notícias de Deus para nós. Mas a gente nunca vai entender adequadamente como essa notícia é tão boa se a gente não entender de modo correto qual é a situação que nós estamos. Qual é a situação em que nós nos encontramos? E é justamente essa sim. A situação em que nós nos encontramos, ela é apavorante. E ela é justamente por causa disso, porque nós podemos ser separados de Deus eternamente. A humanidade, sem conhecer a mensagem de Deus, ela está separada de Deus eternamente. Não importa se isso vai demorar um dia, 10 anos, 100 anos. Toda pessoa que morrer sem conhecer a mensagem de Deus, ela não vai para o céu. Ela não tem um relacionamento eterno com Deus. Por isso ela vai ser banida para sempre. Essa é a mensagem que os nossos missionários estão no campo transmitindo. Estão encontrando pessoas com diversos medos e tentando chegar para ajudá-las a entender qual é o maior medo que nós temos. E ajudá-las a entender que esse medo tem solução. Porque o versículo, graças a Deus, ele não termina quando ele fala o salário do pecado é a morte, ponto final. Sabe por quê? Porque a morte, ela não é o ponto final, ela não tem a última palavra. A segunda parte do versículo, Paulo apresenta não só o motivo da morte, mas a solução para a morte. Ele fala aqui, a solução, Jesus enfrentou a morte por você. Sabe como é que ele diz isso? Quando ele diz o dom gratuito de Deus. É a vida eterna em Cristo Jesus. Então, para aqueles que conhecem Jesus, se você já conhece Jesus, você não tem mais necessidade de ser controlado pelo medo. Pode ser que às vezes você sinta medo, sim. Você tenha a preocupação, sim. Mas você não precisa ser controlado por esse sentimento. Você pode saber que a morte, ela não tem a palavra final. Ela tem eu não sei se existe essa palavra, mas a antepenúltima palavra. Sabe por quê? Na vida daquele que conhece Jesus, a antepenúltima palavra é misericórdia. Misericórdia de Deus. A penúltima palavra na vida daquele que conhece a Deus é ressurreição. A penúltima palavra do cristão é vida. E a última palavra é eterna. Essa é a mensagem que nos traz uma grande esperança. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir, irmãos. Não importa quais sejam as condições de vida, as situações que nós vivemos, sejam elas as mais difíceis, eu não sei quais são as provações, as dificuldades que você viveu nessa vida, as mazelas, os terrores da vida. Estava lendo esses dias, por causa do curso que eu estou fazendo, a gente lê às vezes algumas histórias bem tristes de maltratos com crianças. Crianças que ficaram presas numa cama pelos seus pais durante anos e anos e anos. E depois, quando elas foram misericordiosamente, Deus foi tão misericordioso e alguém conseguiu descobrir que aquela criança estava presa, já era uma pessoa adulta. Uma história tão terrível. Eu fico pensando, Senhor, onde o Senhor estava nessa história? Porque, infelizmente, a gente vive num mundo contaminado pelo pecado e com histórias muito tristes. Mas há uma esperança final.
a esperança que nós podemos encontrar em Cristo. Nota esse profundo contraste que Paulo faz. Ele diz, se o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte, então o presente de Deus, a graça, é que a vida nunca vai acabar. Nunca vai haver separação. Quer ver interessante Apocalipse 21, versículo 4? Quando Deus diz nesses últimos capítulos da Bíblia, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais a morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Eu não tenho resposta para todos os problemas desse mundo, de todas as dificuldades, de todas as situações, mas uma resposta que a gente tem de Deus é que isso vai passar. Essas coisas, as injustiças, as dores, os sofrimentos, elas vão passar. Os medos, eles vão passar. Mas tudo está baseado em uma decisão. Quando foi que esse dom foi oferecido? Esse dom, ele contrasta com o salário do pecado. Esse presente de Deus contrasta com o pecado. Jesus, ele contrasta o inimigo, o homicida, o destruidor, o ladrão. Foi ele quem encarou a morte, não por causa dos seus pecados, mas por causa dos nossos pecados, por causa da humanidade. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja morto para sempre, para a eternidade, mas tenha vida eterna. É o próprio Deus quem nos levará para estar com ele para todo sempre, para sempre. Nota esse versículo, para sempre. Quando é que foi que Jesus enfrentou a morte? Ele enfrentou a morte por mim, e a coisa incrível é que ele enfrentou a morte por você, por cada um de nós, por todos nós. E quando é que Jesus encarou a morte? Sabe em que momento? Que ele ficou face a face com a morte? Quando ele foi para a cruz. Irmãos, eu não sei se em algum momento a gente vai conseguir compreender, até mesmo na eternidade, todas as dimensões do que Cristo enfrentou na cruz. Todos os medos que Cristo enfrentou na cruz. Você sabia que Cristo enfrentou o medo também? No jardim de Getsemane, ele diz o quê? Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Ele está falando da morte, de sentir algo que Deus nunca se sentiu. E isso é um mistério para nós, é algo que vai além da nossa capacidade de compreender. Como é que Deus, que nunca morre, que nunca pode morrer, nesse momento a Bíblia diz que ele vai morrer. Essa separação que Cristo nunca teve do Pai, e ele vai sentir. E não somente isso, e outros sentimentos, a solidão, ele ficou sozinho. Você sabe da história? Que ele foi abandonado até pelos seus próprios discípulos, a solidão. Pode pensar do sofrimento físico, quando ele está naquela cruz, e a asfixia de poder não conseguir respirar, de toda a febre. Estudiosos dizem que Jesus estava com uma febre muito grande, naquele momento, de todo o sofrimento envolvido. E tudo isso por causa do quê? A morte foi destruída por Jesus. E sabe qual é a evidência de que ele venceu a morte? Eu sempre penso, Deus chegando para nós e dizendo, qual é o seu maior medo? Qual é o seu maior problema? E eu dizendo para ele, Senhor, o meu maior problema nesse momento é resolver uma questão na equação, que é a morte. Deus dizer, então eu vou resolver isso para você, para mostrar que eu sou Deus e não tem outro. E aí Deus faz o quê? Deus, ele morre, mas ele mostra através do quê? Que ele tem poder até mesmo sobre a morte. Ressurreição. Por isso, irmãos, Jesus, ele ressuscitou para mostrar a nova vida, para mostrar que a morte não tem a palavra final. Ela pode ser um encontro que a gente vai ter, se a gente não for arrebatado. Vai ser um encontro, mas é uma vez só, nunca mais. Paulo diz que foi tirado o aguilhão, o ferrão da morte. Ela não tem poder de nos ferir para sempre.
Eu sempre penso que no momento em que nós fecharmos nossos olhos nesse mundo, e baseado na história de Lucas, quando ele fala do rico Lázaro, no momento em que você abrir os olhos, você vai estar junto com o Senhor. Lembra de Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Deus mesmo vai estar junto com você. Ninguém mais vai estar tão próximo de você do que o próprio Deus. A minha mãe, ela é deficiente auditiva, ela nunca ouviu. E uma vez ela me perguntou, por que será que Deus, sendo amoroso e justo, ela já tem Cristo como Salvador, permitiu que ela nascesse num mundo que ela não ouve os sons? Eu não tinha resposta boa para dar na minha simplicidade, naquele momento. Eu era novo convertido, eu falei para ela, mãe, Deus ele reservou uma coisa maravilhosa para você. Você vai ser a primeira pessoa. Você vai ser a pessoa que vai ouvir, a primeira voz que você vai ouvir vai ser de quem? Falei para ela, quer trocar comigo? Queria instilar para ela a esperança e a alegria de saber que talvez ela não escute nesse momento, mas um dia ela vai ouvir a voz do Senhor dizendo, vem para mim, minha ovelha, minha serva, porque eu morri por você e você confiou em mim como seu Salvador. As limitações dessa vida, irmãos, podem nos encher de medo, mas Cristo, Ele está pronto a nos ajudar a viver uma vida sem medo. Qual é o seu medo que você tem? Qual é a sua maior preocupação? Jesus, Ele tem a palavra final. Ele pagou por todos os seus pecados. Nós podemos morrer fisicamente, mas um dia nós vamos ressuscitar para a vida eterna, junto com o Senhor. Então, como é que você pode ter certeza de vida eterna? Esse é o desafio que os nossos missionários estão fazendo vez após vez. Confie em Jesus Cristo, vá até Ele e peça perdão. Você pode fazer isso nesse momento onde você está. Se você ainda não confiou em Cristo como seu Salvador, como aquele que entregou a sua vida por você, peça perdão dos seus pecados e creia que Ele pagou o preço da morte pelos seus pecados. Um dos versículos que eu adoro esse versículo. Ele diz, em verdade vos digo, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando estamos fazendo estudo, discipulado, e chega nesse versículo, a pessoa toma uma decisão. Eu gosto tanto de parar nesse versículo e ver as partes do que ele está dizendo. Ele diz, em verdade vos digo. E a minha pergunta é, quem é que está dizendo isso? A pessoa vai dizer, é Jesus. E a minha pergunta é, Jesus é Deus? É, Jesus é Deus. Deus pode mentir? Não. Então ele está dizendo em verdade, ele está dando uma ênfase. Sendo Deus, ele nem precisava dizer. Ele podia ter dito uma vez, mas ele diz duas vezes, e eu acredito que ele faz isso por causa da nossa debilidade de ouvir. É interessante quando Jesus sempre vai falar algo importante para os discípulos, ele fala em verdade. Pode notar, toda vez que ele diz em verdade, tem coisa bem séria que ele vai falar aqui. Tudo é bem importante, mas aqui você precisa ouvir muito bem. É como quando está em casa. Lucas, presta atenção. Porque tem coisa séria chegando aqui. Diana, eu não faço isso com a Célia, né? Porque aí, coisa da... Célia não tem essa expressão lá em casa. Coisa séria, Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra. E eu pergunto, você está ouvindo a palavra de quem até agora? Está falando, é o Rodrigo que está falando? Quem é que você está vendo nesses versículos vez após vez? É Deus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Confia em Deus que enviou Cristo. Ele diz, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não precisa mais ter medo. Você pode ter esperança. E quando você confia nele, então você não precisa mais temer a morte, porque você vai compartilhar da vida de Jesus Cristo. E o que você deve fazer agora que você conhece ele como Salvador? Talvez você está aqui dizendo, pastor, eu já fiz isso, eu já entendo isso.
Irmãos, missões não é só para os nossos missionários, não é só para o pastor Carlinhos e a gente olhar as fotos e ficar admirado e dizer, puxa, um homem só, 3 congregações, esse é um herói, põe a camiseta de super-homem aí. Não é isso. Não é olhar para o Rosenildo e ver as dificuldades e as lutas que ele e falar, olha, que bom que é ele que está lá. Ou o pastor Amiá que está na Índia, ou o pastor Jefferson, com as dificuldades de saúde que ele tenha. É para nós vestirmos a camisa, irmãos. Missões fala sobre nós testemunharmos dessa mesma mensagem para as pessoas que estão à nossa volta, que estão sofrendo nesse mesmo momento do mesmo medo da morte, no mundo triste e com medo. Essas pessoas que estão ao seu redor, pessoas que talvez eu nunca vou encontrar, mas que você está lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no curso, pessoas que estão ao seu redor apavoradas com as notícias e você tem a mensagem de esperança que elas precisam ouvir, para o medo que elas estão vivendo, das dificuldades que elas estão vivendo. Então, missões é muito mais do que só o seu dinheiro, da parte de missões que nós precisamos manter. Mas é a sua vida também. Nosso desejo é desafiar você para testemunhar dessa mesma mensagem para outros. Porque embora Deus vai cobrar sim dos nossos missionários, Ele também vai cobrar de mim e de você. Ele vai dizer, ok, o Rosenildo está lá, o Carlinhos está lá, o Jefferson está lá, o Amiá está lá. E onde você estava? Onde você estava que você não testemunhou para essas pessoas que estão sendo controladas pelo medo? Então, meu desafio final é porque Jesus vive. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo nenhum, porque é o próprio Jesus que está com você. Porque Ele vive, você também pode viver. E você pode ajudar outros a encontrar a vida. Você pode ajudar outros a poder, pessoas que vão fazer a pergunta, por que você tem essa esperança, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio do medo? Você pode dizer para elas que você conhece a mensagem que o mundo com medo precisa conhecer. A mensagem de esperança que Deus deu à vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é um presente. E Ele está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tenha medo de fazer a pergunta, você quer confiar em Cristo agora? Por que você não fala isso para Ele nesse momento? Por que você não diz para Ele, Deus, eu quero confiar no Senhor como meu Salvador? E aí as outras coisas a gente vai trabalhar depois. Mas comece testemunhando para elas. Comece vivendo missões. Comece levando a mensagem. Se você ainda não acredita nessa mensagem, eu quero desafiar você a fazer isso hoje. Tome uma decisão de renovar seu coração de obediência a Deus. De testemunhar da mensagem de salvação a outros. De renovar a sua promessa de fé, não só financeira, mas a promessa de fé do seu coração de dizer, Senhor, eu vou te obedecer. E aonde quer que o Senhor me leve, eu vou falar que o pecado é a morte, sim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos orar, Senhor. Obrigado a Deus pela Tua palavra que nos enche de esperança, nos dá uma direção certa. Vivemos num mundo com medo e às vezes a gente fica tanto nesse mundo que a gente acaba nos tornando apreensivos também, ficamos preocupados também, nos tornamos sensíveis aos anseios das pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, pessoas que talvez estão olhando para esse mundo nesse momento, cheio de apreensão, de preocupação, de ansiedade. Nos ajuda, Deus, a confiarmos na Tua palavra, a entendermos, ó Deus, que nós temos a esperança do Senhor para nós. Nos ajuda, ó Deus, a poder viver esse evangelho em nossas vidas, com a alegria de saber que o Senhor é Deus e não tem outro, e que a Sua palavra, Deus, fala sobre a esperança indizível, que é o que as pessoas precisam. Temos pessoas ao nosso redor com tantos medos. Talvez nós, muitas vezes, ficamos com medos, com ansiedades, preocupações. Nos ajuda, Deus, a dar passos de obediência na Tua palavra, a sermos conduzidos, ó Deus, pela esperança do Deus que nunca pode morrer, do Deus que nos compartilha da vida, e de saber, ó Deus, que um dia nós vamos estar na Sua presença para sempre. Nos ajuda a levar esse evangelho para outras pessoas que estão ao nosso redor, para que eles possam descobrir, ó Deus, do Senhor a grande alegria, a alegria indizível, que é viver sem medo da morte,
viver com a alegria de saber que a morte é um momento, mas ela não é eterna, porque quando nós fecharmos nossos olhos nesse mundo, nós vamos abrir, ó Deus, diante do Senhor. Te louvamos agradecidos pelo seu amor conosco nessa noite. Ouça a oração dos seus filhos. E se alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor como Salvador, né, ainda não fez essa decisão, que hoje possa ser um momento, ó Deus, em que haja libertação de qualquer tipo de medo, porque vai abraçar, ó Deus, a certeza de encontrar no Senhor um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus alegre e um Deus que é cheio de esperança. Nós te louvamos agradecidos e agradecemos em nome daquele que é a vida, nosso Salvador, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém.